Então vamos lá, pessoal. O princípio que relaciona uma periodização. Então, fica critérios. Critérios são discriminações, discrepâncias, não discrepâncias, mas que venha ingerir fatores que venha haver campos intervenientes ligados a uma organização e uma reorganização diária, seja entre percentagens, que é pertinente, entre porcentagens, que possam pontificar pontos importantes que venha destacar o dia diário. Então, são pontos, pontificações. Pontos, falamos de tabela. Quem está em segundo, terceiro, em quarto, nos coloca já um clássico relacionado a um rodapé entre o treinamento e a periodização. Ok? Então, quando falamos de critérios, falamos de países. Quando falamos de critérios, falamos que o Brasil é um país do futebol. Ou seja, todo brasileiro tem um pedaço do seu próprio corpo, não com uma tatuagem, pode ser também, mas ligado ao próprio futebol. Tem alguns que não gostam, outros que gostam, mas sabem que o Brasil aqui houve destaque tempos atrás, que há tempos modernos, tempos atrás, que há tempos pós-modernos. Então, quando falamos sobre trabalho, periodização, força bruta, força máxima, e as forças e as suas forças dinâmica, força estática, ou seja, força resistência, força e os seus parâmetros ligados à própria resistência. O que é conceito de força? Para eu colocar depois especificamente o tipo de força que é. Eu tenho que dizer que força é o campo que vai opor a resistência. Quando eu tenho força, eu vou ter resistência. Vai haver uma contradição. Ou seja, quando opor a resistência, como assim? Quando eu tenho uma resistência, isso vai haver o nome de força. E quando a resistência, eu tenho maior resistência, aí nós podemos colocar vários conceitos ligados à força. Ou seja, força máxima, força isocinética. Por exemplo, se eu tenho um resistente de fazer 40 repetições em 4 séries, 40 repetições, então 4 de 10, 4 vezes 10, 40, 4 vezes 10, 40. Então, demonstra o que? Os campos interminentes, que relacionam o que? Repetições que eu faço, nós vamos fazer consecutivamente. Okay? Então, o que eu posso colocar nesses cartuchos relacionados a anabólicos e catabólicos? Como eu posso colocar entre anabólicos, esteroides e anabólicos hormonais? O esteroide é um anabólico ou o próprio anabólico é um esteroide? O próprio anabólico é um superpoder que vai bombear o meu fluxo sanguíneo, que eu posso colocar que qualquer alimento bioquímico que seja elemento que venha catabolizar no meu corpo já é uma bomba motriz que venha dilatar e infiltrar diante do cérebro e outras maneiras evidentemente faladas. Então, quando eu falo sobre força, eu falo sobre poder. Quando eu falo sobre força, eu falo sobre potência. Aonde há uma potência, vai haver uma desprecência. Desprecência. Desprendência é o quê? Que vai desprender e vai ter uma presciência e uma precisão que venha relacionar a nossa vida. A descrência, que eu falo despreparação, fica um campo modesto, não muito nobre, coloca o quê? Toda despreparação ao quê? A falta de resistência, mas não deixa de ter resistência. Mas a resistência que eu quero chegar é no nível que venha objetivar. Aonde há uma resistência, eu falo em questões de brincadeiras com alguns colegas, que alguns autores falam, o autor, aquele forcou, só fala aquilo. Aonde há uma resistência é um poder. Já falou o conceito de bomba, falou o conceito de todas as nomenclaturas que falam de força ligada à hipertrofia. Eu sei que nós não podemos confundir as coisas, mas se você olhar bem alguns nomes, por exemplo, tem um que falou uma vez, que eu fico olhando alguns autores e filósofos, que ele fala que toda força absoluta é a força que o próprio sujeito vai, ou seja, cai uma ficha
na sua própria consciência corpórea, falar: nossa, ultrapassei, fui até as extremidades, e até o meu, ou seja, até o meu auge. Não vou usar o termo overtraining aqui, não, mas eu fui até os meus parâmetros ligados ao respeito corporal, ou seja, até a exaustão, além da exaustão. Então, além da exaustão, é o que? Um esforço. Tem um esforço máximo, tem um esforço submáximo. É lógico que alguns falam que no dicionário que esforço é além da nossa força. Mas como vai ser além da nossa força, vai ser além. É melhor você não falar além da nossa força, porque se foi além da nossa força, não teve força. Tem que ter força para ser além dela. Então temos que ter algum cuidado. É lógico que tem algumas pessoas que falam, esforço é além da nossa força. Não, você foi além, ou seja, do ponto crucial, do limiar, do platô, aonde você, convenientemente falando, deveria ir. Mas você ultrapassou, ou seja, recordes, ultrapassou panoramas, ultrapassou aonde já estava no campo estatístico escrito que você ia vencer, mas você ultrapassou os recordes que você nem imaginava conseguir. Tem momentos que nós olhamos, ou seja, um salto com vara, recorde, 2014, então, 2014 não foi entre alguns pioneiros que tiveram ouro aí, ou seja, corrida de marcha. Se nós olharmos a Olimpíada, tem alguns que ficaram em destaque. Isso há uma solicitação motivacional. O que tem a ver o esporte coletivo como o futebol? O próprio futebol ele é coletivo, mas tem jogos. O próprio futebol ele é incentivo, mas tem jogos. Os jogos são equivalentes às nossas destrezas e os nossos capitais e empreendedorismo. Aonde há o empreendedorismo, há um meio de sobrevivência. Ou seja, quando eu falo sobre sociedade, falo sobre socialismo, ok? Quando eu falo sobre socialismo, eu vou lembrar de Machiavelli, 1991. Quando eu falo sobre socialismo, eu falo sobre o quê? Organização. Se houve um partido ali socialista, comunista, qualquer tipo, houve uma organização. Ou seja, houve uma acessibilidade, houve uma adaptação. E nessa adaptação houve o quê? Agrupamentos. Ou seja, nesses agrupamentos houve o quê? Uma coletividade, tribos, aldeias. E nesse fato, coloca o quê? Para haver essa equipe que eu tenho, que é um grupo de 12 ou 22 atletas, 24 ou 30 atletas, vai ter que cálculos que venham a haver equações para haver uma distribuição, um dispêndio. Vou colocar a palavra dispêndio porque dispêndio coloca um campo de perda. Vamos colocar um dispêndio com um campo de equação equalitiva. A equação equalitiva vai demonstrar uma super demanda que venha relacionar qual é o poder útil, qual é a força útil. Tem alguns autores que colocam a força útil. Lembrei do Garcia e do Glicoleto, né, que ele fala sobre preparação física. É um manual de preparação física para halterofilistas, né, que vai colocar alguns campos épicos que relacionam o quê? Que eu falei sobre o Guimarães Neto, lembrei aqui que ele coloca um Mino, que começou nos seus campos de adaptação. O Bompa deve ter visto essa história e outros autores para entender o que é adaptação, o que é aprendizado inicial e o que é força inicial. O aprendizado inicial também vai estar ligado à coordenação, que é treinador tem que saber isso. Então, há um aprendizado motor, vai ter que ter uma força inicial. Essa força tem níveis de estrutura. Tempo agora eu fui buscar autoestímulo de treino que me houve umas dores na região posterior do bíceps femoral, tríceps femoral, bíceps femoral. Vocês pesquisam. Embora o reto femoral, o sartório, o vasto medial, o vasto lateral, está ligado à articulação pélvica, à articulação do quadril. Ok? Então, a adutora mínima, adutor mínimo, adutor máximo, clássicos são fatores que venham a ser agonistas e operativos. A panturrilha, que é em destaque, que relaciona todo o esporte coletivo, principalmente o futebol, o princípio de força e chute,
ou seja, pede apoio, né, para ver